Toda honra e toda glória é dada ao único e soberano Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Amém? Sabemos que não somos nada, mas Ele é tudo na nossa vida. E baseado nisso, o Senhor colocou sobre o meu coração uma mensagem para essa noite, que diz assim: corra, ainda dá tempo. Corra, ainda dá tempo. Talvez você possa ter entrado por essas portas acreditando que não tem mais jeito. Talvez você possa ter vindo aqui essa noite porque alguém te convidou, porque você está passando por algum problema e você acredita que esse problema que você está passando não tem mais jeito. E eu quero nessa noite me levantar neste altar para te dizer: corra, ainda dá tempo. Tudo que as pessoas falam aqui na terra, na verdade, isso só acontece se o Senhor permitir que aconteça. Amém? Então tudo que acontece na terra é permissão de Deus, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas pastor, você está dizendo então que o nosso Deus é um Deus mau? Não. Mas eu estou te garantindo que por alguns momentos Deus permite algumas situações na tua e na minha vida para que nós possamos reconhecer que nós estamos entrando por um caminho que não é o caminho que Ele tem para nós, para que nós possamos recuar, dar uma meia volta e ir para o caminho que realmente Ele tem. Amém? A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, se nós entrarmos na vontade do nosso Deus, tudo aquilo que Ele tem para nós vai se realizar na nossa vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém, aleluia. O povo está alegre hoje, bênção. E baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, versículo 15. Diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Preste atenção nisso. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito Santo de Deus, preparamos todo esse ambiente, som, luz, ar-condicionado, para recepcionar cada um dos teus filhos, Pai, para que o teu Espírito nesta noite tenha total liberdade para passear no nosso meio e nos revelar coisas que só tu podes revelar. Essa noite o desejo do nosso coração, como todos os dias que aqui nos reunimos,
é que o Senhor tome o controle por completo desta reunião, e que nada nem ninguém venha atrapalhar aquilo que tu tens para fazer. Me esconde, Pai, eu te peço nesta noite, atrás da tua cruz, e me usa com graça, com poder, com autoridade, que não seja eu, mas que seja a tua palavra através dos meus lábios. Eu assim te oro e te agradeço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Dê um aplauso bem forte. Você conhece a história, né? Ló era sobrinho de Abraão. Ló vai para um canto, Abraão vai para o outro. Ló vai dar em Sodoma e Gomorra. Chega ali o lugar, a prostituição, as coisas erradas acontecem de uma forma tão grande que aquilo chega até as narinas do Senhor, até o Senhor, e o Senhor não se agrada de nada daquilo, e ele resolve acabar com aquela cidade. Mas se você tiver a oportunidade de ler sua Bíblia em casa, você vai perceber que Deus poupou a vida de Ló por causa de Abraão. Deus deu uma oportunidade para Ló, para sua mulher e para suas filhas, inclusive deu oportunidade para os genros também, se você ler a Bíblia. Só que quando Ló começa a falar com os genros que eles precisavam ir embora, a Bíblia diz que os genros começam a caçoar de Ló, começam a debochar de Ló e não acreditavam que iria acontecer aquilo. Então os anjos chegam ali e falam assim: ó, acabou o tempo, vocês estão perdendo muito tempo, mete a mão neles e vai puxando para fora da cidade e vai arrastando Ló, a sua mulher e as suas duas filhas. E quando Deus ele dá essa oportunidade para que Ló pudesse sair da cidade, o texto você leu comigo que Deus não poderia fazer nada até que Ló saísse daquele lugar, porque a misericórdia de Deus sobre a vida de Ló era tão grande que Deus ele só começou a atacar fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra depois que Ló foi retirado da cidade. E aí tem um momento em que a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Mas baseado nisso, eu também quero que você entenda um pouquinho antes desses versículos que nós lemos. A Bíblia diz que Deus mandou 2 anjos até a cidade, eles se encontram com Ló, eles querem dormir na praça, Ló convida eles para dormir na sua casa. A Bíblia diz que os homens daquela cidade chegaram na casa de Ló e falaram assim: ó, traz esses camaradas aqui para fora, porque nós queremos abusar deles. Algumas versões falam exatamente abusar. Ló, desesperado, ele fala assim: olha, por favor, não toque nesses caras. Eu tenho 2 filhas virgens, faço o que vocês quiserem com elas, mas não toque nesses 2. O texto diz que aqueles homens se lançam sobre a vida de Ló, os anjos metem a mão, puxam Ló para dentro, fecham a porta e cegam aqueles homens naquele momento. E o texto vai dizer que depois que a mulher de Ló ela vira uma estátua de sal, Ló foge para Zoar e depois ele vai para uma caverna. É o que está escrito na Bíblia. E quando ele entra na caverna, as suas 2 filhas se deitam com seu pai. Elas começam a conversar entre elas, dizendo: não tem ninguém na cidade que possa nos dar filho, então vamos nos deitar com o nosso pai. Elas embriagam o pai e elas se deitam com o pai e as 2 engravidam do pai. E eu, quando li esse texto, eu fiquei perguntando a Deus, questionando algumas coisas para tentar entender, porque existem coisas que a Bíblia nos revela que em alguns momentos a gente não entende, só através do Espírito. Como pode 2 meninas virgens viverem num ambiente de prostituição, aonde a prostituição chegou ao ponto máximo naquele lugar, a maldade chegou num ponto máximo e aquelas meninas elas continuavam virgens. Entenda uma coisa, elas estavam dentro da cidade, dentro do ambiente promíscuo, mas elas não haviam se prostituído. Elas saem da cidade, elas vão para um lugar seguro com seu pai e elas se deitam com seu pai.
E aí o Espírito de Deus começou a trazer no meu coração que o ambiente em que nós vivemos, às vezes, nem cometemos os pecados que lá existem, mas o fato de estarmos debaixo desse ambiente, contaminamos a nossa mente, e no primeiro momento, aquela contaminação vira um fato. E aí nós começamos a perceber que o ambiente em que nós vivemos, ele pode muito bem nos adoecer e pode trazer vida, amém? E baseado nisso, eu comecei a tentar entender mais ainda aquilo que Deus queria falar conosco nesta noite. Corra, ainda dá tempo. Perceba comigo uma coisa. A mulher de Ló, ela estava no mesmo ambiente que as filhas, e ela, quando ela sai da cidade, o anjo diz para que eles não olhassem para trás. Ela olha para trás, ela desobedece uma ordem e ela vira uma estátua de sal. As filhas estavam no mesmo ambiente, obedeceram os anjos, continuaram correndo, mas não olharam para trás. E aí nós percebemos que a mulher de Ló, por diversas vezes, ela é tida por alguns, sempre que pregam nessa passagem, ela é tida como uma mulher que, na verdade, saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Ela ficou com saudade da cidade, por isso ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Por outro lado, as filhas de Ló, elas não olharam para trás, mas aquilo que estavam dentro da cidade, na verdade, estavam dentro dela. Você está aí? Quando nós vivemos num ambiente durante muito tempo, por mais que nós possamos não nos contaminar nesse ambiente, mas os resquícios desse ambiente acabam penetrando no nosso ser, de uma tal forma que aquilo que para nós é um erro, acaba se tornando uma coisa certa, de tanto que nós vemos várias vezes acontecendo. Exemplo que eu vou te dar: você vive num ambiente em que dentro da tua casa é palavrão 24 horas, você sabe que é errado, mas por ter palavrão 24 horas, você começa a achar que aquele ambiente é um ambiente certo, e que aquilo é normal. E deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, isso não é normal. Eu queria que colocasse para mim aqui, Lucas 7:11, fala da história de uma viúva de Naim, em dia subsequente. Subsequente é o quê? Em Lucas capítulo 7, começa a falar da história de um servo de um centurião. Você já conhece a história? Que ele pede para que Jesus cure o servo dele. Jesus chega lá, aí ele diz: olha, eu não sou digno que tu entre na minha casa, basta uma palavra tua, ele será curado. A Bíblia diz que, Jesus diz que nem Israel viu tamanha fé, o servo é curado. Aí depois desse texto, dessa passagem diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele. Quem aqui é com ele? Os seus discípulos e numerosa multidão, amém? Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Tenta imaginar a cena: uma comitiva com uma viúva, o único filho, caminhando, saindo da cidade. Jesus vem entrando na cidade com uma outra comitiva. Todas as vezes que Jesus entra numa história, ele transforma, ele entra para transformar. Quando Jesus entra em algum ambiente, ele não entra para simplesmente apreciar o que está acontecendo. Quando ele entra no ambiente, ele entra para fazer transformação. O jovem estava morto, e Jesus, quando entrou na cidade e viu o jovem morto, ele falou: jovem, levanta, levanta, você estava morto antes de eu entrar na cidade, agora eu entrei na cidade, tu vai ressuscitar. Então todas as vezes que Jesus entra em uma história, aquilo que estava morto tem que trazer vida, amém?
aqueles sonhos que estavam apagados voltam a ressurgir na tua mente. Aquele desejo que tinha no teu coração, quando Jesus entra, Jesus incendeia a tua vida, e aquele desejo, quando é da parte dele, começa a pegar fogo dentro de você, até que ele se materialize na sua vida. Então tudo que estava morto, quando Jesus entra, volta a ter vida. Nós voltamos para a história, nós vamos perceber que essas meninas, você está comigo aí? Elas eram puras, mas por outro lado estavam contaminadas. O ambiente aonde você vive é algo que pode acabar e destruir a tua vida. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha me convertido da primeira vez em 98. Na verdade eu não me converti, eu me convenci, melhor dizendo. Eu conheci Jesus e eu me convenci, achei que ele era maravilhoso, gostei dele, mas eu não me converti, eu só gostava dele. E aí a primeira oportunidade eu voltei para o ambiente onde eu vivia, e eu comecei a falar de Jesus para os meus amigos. E os meus amigos, pô, bebe um copinho aí, cara. Eu falei, não estou fora, bebe um copinho aí, bebe um copinho. De tanto bebe um copinho aí, o que aconteceu? Eu bebi 1, 2, 3, 20 copinhos. Então, eu te pergunto, mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu saí do ambiente, mas o ambiente não saiu de mim. Eu saí daquele lugar, mas aquele lugar na verdade nunca saiu de mim. Todo homem, toda mulher de Deus que tem uma conversão genuína, é quando ele permite que a sujeira que existe dentro dele seja jogada para trás e permita que o Espírito Santo de Deus o preencha com a sua presença. Um vaso, quando ele está vazio, ele nada mais é do que um vaso. Mas quando um vaso ele recebe um óleo, uma unção, uma porção do Espírito, ele não é só um vaso, ele é um vaso ungido. E eu e você precisamos dessa unção todos os dias. Todos os dias nós precisamos acordar e dormir pedindo para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Existem ambientes em que você carrega a glória de Deus em você, amém? Entenda uma coisa, o Espírito Santo não entra e sai de você, ele mora em você, ele habita em você. Mas existem ambientes onde você chega que o Espírito Santo ele não pode ir. Tem ambientes que você, quando se propõe a ir, o Espírito Santo ele fica do lado de fora esperando você sair para voltar para você. Existem ambientes em que ele não vai compactuar daquilo que você aceita como verdade. Pastor, mas é só um pagodinho, não tem nada demais. Não tem nada demais, realmente não tem nada demais. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Todas as coisas você pode, mas a pergunta que eu quero te fazer essa noite é: te convém? Você vai trazer alguma coisa, vai agregar algum valor para a tua vida? Tem pessoas que são apaixonadas por Jesus, e eu sei que são, mas tem uma dificuldade enorme de se posicionar. E eu te pergunto, por quê? Tem dificuldade de se posicionar porque na verdade amam Jesus, mas continuam gostando daquilo que faziam lá atrás. Uma vida com Cristo é uma vida de romper. Sabe o que é romper? Corra, ainda dá tempo. A mulher de Ló, ela só virou estátua de sal porque ela olhou para trás. Se ela tivesse continuado olhando para frente, ela tinha prosseguido o seu caminho, e com certeza suas filhas não teriam deitado com Ló. Você consegue entender que uma decisão transforma todo um ambiente? Uma única decisão muda toda uma casa. Você, quando foi chamado para andar com Jesus, você não foi chamado para andar com uma Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, agora eu sou crente, agora eu sou crente. Você não precisa carregar uma Bíblia para dizer que você é crente. Você precisa, aonde você chegar, você precisa mostrar através dos frutos. Então os frutos do Espírito, somos nós que lutamos para tomar posse desses frutos, para que esses frutos permaneçam em nós. E todos os dias é uma luta diária. Todos os dias o inimigo da nossa alma, eu sempre falo com a minha esposa, o inimigo ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado conosco. Porque quem está lá fora já é dele, mas nós que somos do Senhor, ele quer nos tirar dele. Tem uma história que você deve conhecer, né? Tinha um muro bem grande, e de um lado era o céu, do outro lado era o inferno. E as pessoas do céu falavam, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E o camarada em cima do muro, e ele sem entender nada, e o pessoal lá no inferno, ele olhava, todo mundo lá,
jogando carta, bebendo, não estavam nem aí para ele. E aí ele chamou lá um capeta daquele lá e falou: deixa eu te fazer uma pergunta, por que lá no céu pedem para eu pular para lá, e por que vocês aqui não pedem? Aí ele falou: porque o muro é nosso. O muro é nosso. Então quem está em cima do muro, na verdade é dele. Uma vida com Deus é uma vida de posicionamento. Ou você se posiciona em Deus, ou você continua vivendo e comendo as iguarias que esse mundo oferece. Glória a Deus. Nós precisamos ter posicionamento em Deus. Nós precisamos ser firmes. Jesus, quando entra na cidade de Naim, quando ele vê aquela viúva, ele vem andando em sentido contrário. Perceba que a viúva vem saindo da cidade e Jesus vai entrando na cidade. Uma comitiva de um lado e outra comitiva do outro. E quando as duas comitivas se encontram, há um choque. Porque sempre vai ser assim. Sempre você vai estar andando por um caminho quando você não conhece a Cristo. Mas Jesus, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, Jesus quer caçar você. Aonde você vai, Ele fica atrás de você, Ele quer caçar você. Aonde você vai, Ele continua atrás de você, até Ele te pegar. E se você fugir dele hoje, pode ser que daqui a uma semana Ele te pega. Se você fugir daqui a uma semana, daqui a um mês Ele te pega. Eu não sei quando, mas vai chegar uma hora. E é tão incrível que você pode fugir quanto tempo você quiser. Mas vai chegar um momento que Jesus vai te encurralar na parede. Ele vai te pegar e você não vai ter para onde sair. E nesse momento você vai ter um encontro com Cristo e Ele vai transformar a tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até esse dia chegar, você vai perder muito tempo na tua vida. Coisas que você não precisava ter perdido, você vai deixar de conquistar, porque você não se permitiu que Jesus tomasse conta da tua vida. Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é muito mais do que as pessoas aí fora falam. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. O que Ele tem preparado para mim e para você são coisas tão grandes, mas tão grandes. A Bíblia diz que eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, não pensamentos de mal, mas de paz, para vos dar o fim que desejais. Todas as vezes que você começa a ler a Bíblia, você vai perceber a todo instante que Jesus ele faz de tudo para te alcançar. Quando você começa a ler a Bíblia, em alguns momentos você vai perceber que, você fala assim, às vezes você está lendo um texto e fala assim, caramba, isso aconteceu comigo. Porque Ele não muda a maneira dele de agir. Coloca para mim aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vê se isso aqui que a gente vai ler agora está acontecendo nos dias de hoje. Aí você me diz se a Bíblia ela é perfeita ou não. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Algumas versões falam insista, ali está insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois, presta muita atenção nisso, pois haverá um tempo, e eu posso garantir para você que esse tempo é hoje, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vocês já me viram falar desse versículo aqui que eu amo? Isso tem acontecido no dia de hoje ou não? Amém. Pessoas que escolhem mestres para si, que na verdade querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que você entrar em uma igreja e você ouvir coisas que acalentam o teu coração e que massageia a tua alma, não adiantou nada você ter entrado no culto naquele dia. Mas quando você entrar na igreja e que uma palavra começar a ser pregada e começar a te trazer um desconforto na cadeira, você mexe para um lado, mexe para o outro e fala, poxa, não estou entendendo nada, pode ser que esse dia Jesus está tratando das suas emoções. Nós só somos tratados
quando o Espírito Santo ele começa a nos machucar, nos espremer. E quando você vai para Israel, você vai perceber que a oliva, ela é espremida ao máximo, e sempre no final sai o melhor da oliva. Jesus ele quer nos espremer todo instante para tirar o melhor de mim e de você. Mas tem momentos que às vezes a gente fala assim, opa, não gostei da pregação, muita exortação. Mas o texto diz ali, exorta, repreende. A palavra foi feita para ser exortada. Um pai que ama um filho, esse filho só entende quando o pai quer corrigir, quando o pai exorta, amém ou não? Todas as vezes que o pai dá um presente, o pai não está corrigindo nada, o pai só está agradando o filho. Mas na hora que o pai corrige, o pai fala duro, coloca de castigo, é nesse momento que a correção está chegando na vida do filho. Amém? Quando Ló, ele estava em Sodoma e Gomorra, e ele saiu daquele ambiente, porque os anjos o tiraram de lá, ele vai para um outro local, e naquele momento, ele foi embriagado pelas suas filhas. Dessa relação, nascem duas crianças. Tudo isso fruto do pecado. Que essa noite você saia daqui dessa casa de oração entendendo que uma vida com Deus não é uma vida mais ou menos. Uma pessoa que vive debaixo da presença do Espírito Santo, ele pode ter momentos de felicidade, momentos de tristeza, sim, mas ele sempre vai entender que tudo tem um propósito de Deus. Até nos momentos difíceis, a Bíblia diz que em tudo dai graça. Até nos momentos difíceis, quem tem o Espírito Santo de Deus dá graça. Por quê? Porque entende que se aquilo aconteceu é porque foi permissão de Deus. Mas quando você não entende os propósitos de Deus, você por diversas vezes usa a tua própria boca para amaldiçoar você mesmo e a toda a tua família. Coloca para mim Tiago capítulo 2, por favor. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. Não oprima o pobre. Não olhe para alguém achando que esse alguém é pobre. Às vezes aquele que é pobre, aos olhos do mundo, ele é muito rico aos olhos de Deus. E às vezes aqueles que são muito ricos precisam comprar colírio, porque na verdade são pobres, cegos e nus. A verdadeira riqueza não são tesouros desta terra. A verdadeira riqueza, diz a Bíblia, que são os tesouros que estão escondidos. Aquelas duas meninas, elas viviam num ambiente onde o ambiente fez com que elas se tornassem quem elas se tornaram lá na frente. Cuidado com o ambiente em que você vive. E eu não estou falando da sua família não, amém? Amém? Amém. Eu preciso ser claro, eu não estou falando para ninguém sair de casa não. Cuidado com o ambiente onde você vive. Cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Vão ter pessoas que vão chegar à tua vida e no meio do caminho elas vão sair da tua vida. E não fique achando que você perdeu não, porque você na verdade não perdeu, Jesus que tirou. Agora vão existir pessoas que vão entrar na tua vida e vão caminhar contigo até o final, porque essas pessoas também Jesus colocou do teu lado para te ajudar nessa caminhada. Jesus tem promessas para fazer na vida de cada um de nós. E essas promessas, queira você ou não, elas vão se cumprir. A única coisa que pode acontecer é demorar um pouquinho mais ou demorar um pouquinho menos.
A decisão é sua. Por isso, nessa noite, corra, ainda dá tempo. Corra, ainda dá tempo. Corra, ainda dá tempo. Corra, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.